para a PRF, onde eu tive a grande oportunidade, né, de conhecer a aviação da PRF. Tenho alguns cursos de algumas aeronaves, que é o Esquilo, Black Hawk, eu trabalhei aproximadamente por 3 anos. Posteriormente, fizemos o curso do Caravan e do motor, e também do AW119. É uma grande oportunidade estar aqui podendo palestrar para os senhores. Espero que, ao final da nossa palestra, pelo menos 1% do conhecimento que os senhores tinham quando chegaram sejam acrescidos. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. PRF Moisés. Sou o atual gestor de manutenção, mecânico de aeronaves, atual gestor de manutenção da frota AW119 da PRF. Atualmente contamos com 7 aeronaves desse modelo. Eu sou graduado em engenharia mecânica e tive uma breve passagem pela aviação do Exército em Taubaté, no CAVEX, onde atuei como mecânico de Esquilo, Pantera e 725. Sempre fui um apaixonado pela aviação, desde os primórdios. Herdei a profissão do meu pai de mecânico e já na aviação senti aquela chama do ideal Dico. Falei, é isso que eu quero para a minha vida. Descobri a PRF, me formei em engenharia, descobri a PRF e soube que a PRF tinha aviação, inclusive aeronaves, tanto asa rotativa como asa fixa. Passei no concurso de 2019, entrei em 2022. Fui lotado em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde atuei na atividade fim da PRF, que é o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Foi uma experiência ímpar, mas, graças ao bom Deus, houve um edital com caça-talento para mecânicos de aeronave, em Brasília. Graças a essa oportunidade, fui transferido para Brasília e estou atuando como gestor de manutenção de aeronaves. Também, complementando o que o colega disse, esperamos que, ao final dessa palestra, podemos somar a unidade de vocês, nem que seja 1%. Sendo assim, a nossa missão já terá sido cumprida. Não posso deixar de agradecer aos organizadores do evento pela excelência e pela excelente recepção. E, para nós, um carinho especial por estar de novo aqui em Canasvieira. Nós, PRF, somos privilegiados por ter a nossa UniPRF aqui em Canas, e voltar aqui sempre nos dá aquela sensação de nostalgia. Que bom rever os colegas e estar aqui entre vocês. Realmente é um prazer inenarrável estar entre os senhores. Bom dia e daremos início à palestra. A nossa palestra principal vai tratar sobre análise de dados nas operações aéreas da PRF, como um instrumento de gestão. Acho que aqui muitos já, vamos fazer uma analogia, muitos já fizeram uma trilha. E principalmente quando é a primeira trilha de vocês, fica aquele receio, por onde eu vou, será que eu vou me perder? O que pode acontecer? Já na analogia, quando você contrata um guia, aquela pessoa que te dá o norte, fala, ó, a sua direção é essa, vira à direita, vira à esquerda, que você não vai perder e vai cumprir seu objetivo, você fica mais tranquilo de liderar. E com a certeza da maior probabilidade dos seus resultados darem certo. Uma analogia, o Power BI, que é o instrumento que a gente está usando agora na PRF, ele nos dá o norte. Ele nos dá um auxílio à tomada de decisão. Eu gostaria que vocês gravassem essa palavra, auxílio, que no final, vou fazer um adendo, ele nos direciona. Porém, o principal, pode ser qualquer programação que tiver, o principal sempre será o ser humano. Então, tratando já da análise de apresentação de dados de operações aéreas, o principal objetivo aqui é auxiliar o líder na tomada de decisão, para que a nossa missão fim seja cumprida da melhor forma possível, de maneira mais eficiente possível. Tratando agora da aviação da PRF, pois muitas das vezes a gente precisou, na casa do senhor, eu vi o pessoal aqui de Bombeiro de Minas Gerais, estivemos lá por até alguns anos na casa dos senhores, agradeço de antemão. E agora falando um pouco da aviação da PRF, atualmente a gente tem 7 Koala, que é a aeronave AW119, a qual eu sou o gerente de manutenção. Temos 4 Bell 407, 1 Bell 412 e 5 aeronaves Grand Caravan, operando de ponta a ponta do país. Isso é muito bonito. Já se tratando da nossa apresentação, ela vai explorar como análise de apresentação eficaz dos dados operacionais que podem servir como um instrumento crucial na aviação.
A seguir, será demonstrado um vídeo da PRF com a função fim e alguns detalhes da aviação da PRF na sequência. Aqui na Via Dutra, a Polícia Rodoviária, meio ao transporte mais diversificado, cumpre as suas delicadas tarefas. Com equipamentos modernos, utilizando inclusive o radar, referência em segurança pública e na defesa dos direitos humanos. A PRF é e se projeta cada vez mais como modelo de segurança pública no Brasil. Em todo o país, nossos policiais seguem ostensivamente fiscalizando a circulação de bens e pessoas, auxiliando desamparados e preservando vidas, levando esperança onde ela é mais necessária. Nosso trabalho incansável é um dos pilares da segurança no Brasil. Ano após ano, atingimos recordes em apreensões e prisões de criminosos. A polícia que mais apreende drogas no Brasil, desmantelando o crime com qualificação e determinação. Com investimentos contínuos em treinamentos, tecnologia e equipamentos de ponta, como câmeras policiais, drones e sistemas avançados de inteligência, a PRF consolida sua atuação diferenciada no combate ao crime e na proteção de vidas. Nos grandes eventos nacionais, mostramos ao mundo a força e organização da PRF, garantindo segurança e tranquilidade para que o Brasil brilhe no cenário internacional, assim como a população a reconhece dentro do Estado brasileiro. E quando o dever nos chama, mostramos ao mundo que ninguém está acima da lei. 14 pessoas foram presas em flagrante por suspeita de ajudar os fugitivos. Mais de 600 agentes federais e estaduais estão participando da operação para a recaptura dos dois. Que o crime organizado em nosso país não será bem sucedido. Definitivamente estamos num novo rumo, ou na verdade, retomamos um velho caminho, garantindo a segurança com cidadania, revivendo o orgulho de pertencer, exercendo a nossa excelência em segurança pública dentro e fora das rodovias. Essa é a PRF que o Brasil conhece há quase um século e confia. PRF, uma polícia de todos os brasileiros. Então, pessoal, Moisés fez a introdução aqui para a gente. Agora eu vou seguir com o tema-chave da palestra. Vou estar aqui, né, no meio dos senhores, que é a forma que eu me sinto confortável de palestrar, e eu acho que é melhor estar aqui junto com o público. Vamos falar sobre o poder do Power BI nas operações aéreas. Tá? Reitero que todas as imagens que vocês estiverem vendo foram retiradas do nosso painel. Esse aqui é o nosso painel de gestão. O Power BI oferece uma interface intuitiva, né, que permite a visualização prática e rápida dos dados. Através de dashboards personalizáveis, gestores podem acompanhar em tempo real os principais indicadores de desempenho das operações aéreas. Durante a apresentação, vocês vão perceber o quanto foi otimizado, né, das planilhas para o dashboard na tomada de decisão. Toda a ação da aviação da PRF no tocante à manutenção, a combustível e manutenção. Consolidação de dados relevantes. Um exemplo nessa imagem, que está em amarelo são as aeronaves AW119, em azul Bell 407 e em cinza são a frota de Caravan. Esse dado facilita muito na nossa tomada de decisão no sentido de qual aeronave a gente vai retirar de determinado local, né, para cumprir a determinada missão de forma que seja mais eficiente. Interatividade avançada. O Power BI é um diferencial, pois permite que gestores, né, cliquem em elementos do dashboard para explorar detalhes específicos. Né, como podem ver na imagem, está selecionado só o dezembro. Né, muitas das vezes a gente tem reuniões, né, com os superiores e temos que apresentar dados rápidos e precisos. A partir do momento que a gente inseriu o dashboard, o Power BI na nossa instituição, isso facilitou absurdamente nas nossas operações.
Instrumento de gestão dinâmico, né? O Power BI se destaca como instrumento de gestão dinâmico, superando relatórios tradicionais, a oferecer informações em tempo real. Isso permite uma resposta ágil, informada das necessidades operacionais. Essa aba, inclusive, fala sobre o total de convocados, quem está convocado no momento. Né? Todos aqui, ou a maioria que são de aviação policial, sabem que muitas das vezes nosso acionamento é inopinado. Né? E você não precisar estar entrando em contato, ligando, né, para saber qual colega que pode ir na missão, pode ir na operação, já tendo um painel, que já está o pessoal que está relativamente sobre aviso, né, que está em condições de decolar, como se fosse um alerta. Né, aumentou demais a nossa agilidade, né, poder salvaguardar aí a sociedade. Esse é o principal painel que a gente utiliza, esse de planejamento de voo, né, que é o Patrulha. Ele é um sistema interno da PRF, no qual você consegue... Ele funciona parecido com um diário de bordo, né? Um diário de bordo eletrônico. Nele a gente cadastra as horas de voo, né, a tripulação, o trajeto, combustível. E ao lado está a planilha de disponibilidade e manutenção. Os dois, hoje, são os pilares do nosso Power BI. É da onde o Power BI consegue puxar as informações, né, e transformar em dashboard. Por quê? Antigamente, a gente analisava dados brutos, né, como exemplo, quantas horas de voo tem determinada aeronave, ou qual piloto já voou mais de determinado modelo. Né. Hoje, com o Power BI, com as informações, né, os dados brutos, a gente consegue transformar em informação e em conhecimento, né, de modo que a gente tem não só um relatório, né, que é igual a gente tinha antes, mas um insight, né, que é algo um pouco mais rápido e mais preciso. Gilson, só para localizar o pessoal aqui, a PRF ela não atua só nas missões da PRF. Ela atende diversos órgãos. Por exemplo, CESAI, IBAMA, Casa de Governo. E um gráfico desse aqui, um painel desse aqui, facilita a nossa vida como gestor na hora de apontar. Falar, ó, até de janeiro a maio, quantas horas vocês operaram para o IBAMA? Quantos servidores vocês deslocaram para esse tipo de missão? Quanto de verba de orçamento foi gasto na missão do IBAMA ou na missão da CESAI? Esse tipo de painel facilita a nossa vida. Na gestão, é uma pergunta que sempre vem inopinada. Se você for coletar todos esses dados, você vai depender de outras pessoas e vai demorar um tempo muito significativo para dar essa resposta. E é a pergunta que vem normalmente, que está na mesa do diretor, numa sexta-feira, às 4 horas da tarde. Com a utilização do Power BI, a gente consegue facilitar e dar a informação mais precisa possível. Muitas das vezes também é o que está faltando para liberar a verba. Atualmente, o problema de hoje, esqueçam tudo que vocês aprenderam de aviação, de sustentação e arrasto. Quem faz voar é o dinheiro. E a informação precisa vem daí. Facilita a vida. Principais métricas de análise. Essa imagem ela retrata, né, bastante como funciona a aviação da PRF, desculpa. Essas linhas são as rotas que nós fazemos. Como podem ver, é uma aviação continental, né, que, com dados brutos, infelizmente, era muito difícil, né, controlar e gerenciar toda essa frota. Assim, o Power BI ele veio como uma mão na roda e pôde, sem dúvidas, facilitar totalmente ali o nosso serviço. A gente vai passar por algumas métricas e análises, e aí eu vou discutindo sobre elas. Efetivo convocado, como eu já bem disse, efetivo convocado são monitorados em tempo real, né, incluindo dados sobre convocações diárias, totais por bioma e número total de convocações. Isso permite uma gestão mais eficiente dos recursos humanos disponíveis. Essa parte de totais por bioma é muito importante, porque, né, ainda mais aqui, que é um encontro nacional, sabemos que voar no Amazonas, né, e voar em São Paulo são voos completamente diferentes. No Amazonas, além, né, de todo o clima, você tem a mata fechada, você geralmente pousa em comunidade indígena, pousa em clareira, pousa à beira-rio, e aqui não, em São Paulo, né, já é uma cidade urbana mais complexa, com tráfego, né, mais intenso. Então, a gente tenta equilibrar as convocações de forma que todos os servidores, todos os tripulantes consigam, né, estar voando em todos os biomas e com excelência. Horas de voo são analisadas para fornecer uma visão geral do desempenho das missões, segmentada por servidor e região para identificar a oportunidade de otimização. Tem uma aba no nosso painel
de horas de voo, que a gente consegue linkar, né, quantas horas o piloto em comando voou com determinado copiloto, né? Isso facilita de forma que a gente consiga ter essa sinergia entre os tripulantes, né, piloto e copiloto, de forma que todos conheçam ali um pouco da forma do outro trabalhar. E assim a gente proporcionar ali uma missão mais garantida. Custos operacionais, como o colega Moisés bem falou, são detalhados, incluindo despesas como convocação, passagens diárias e um rastreamento de custos geográficos. Isso ajuda a entender onde os recursos estão sendo mais gastos. Essa parte de custos operacionais fala muito sobre o ressarcimento, né, que muitas das vezes, por sermos uma polícia, né, nacional, né, que tem uma frota relativamente grande, a gente consegue apoiar tanto o MPU, o MPF, CESAI, IBAMA, né, e, por vezes, a gente necessita desse ressarcimento de acordo com os acordos operacionais que a gente faz. E geralmente, né, mais para o final do ano, né, quem aqui é ligado com gestão sabe que é quando o dinheiro começa a sobrar, vamos dizer assim, que é quando a gente precisa de pronto ter uma resposta para que esse ressarcimento venha em tempo e a gente consiga, né, otimizar os recursos. Disponibilidade das aeronaves, que é mais, né, a nossa área, eu que sou o chefe da manutenção da PRF hoje. A disponibilidade das aeronaves é monitorada para garantir que os ativos estejam prontos para a operação e também são analisados os contratos de manutenção, o valor contratado, executado e saldo atual. Né, hoje, a manutenção da PRF, a gente funciona, né, tanto na parte prática quanto na parte logística, né, vamos dizer assim, com acompanhamento e fiscalização, né, de contratos e, além disso, gerenciamento de recursos, né, tanto com processo de pagamento, processo de compra de material, né, subcontratação. Nessa parte de manutenção, cabe ressaltar também que não é a PRF em si que faz a manutenção das aeronaves. Diferente de outras unidades, a nossa manutenção ela é toda terceirizada. E cada modelo de máquina é uma empresa diferente que faz a manutenção. Esses índices de disponibilidade da aeronave, por questões contratuais, eles vão impactar no valor a ser pago para a empresa. Por exemplo, vamos dizer, até 75% de disponibilidade ok das máquinas, a gente paga o 100% do valor. Se essa porcentagem de disponibilidade da máquina forem caindo, a gente começa a penalizar as empresas contratadas. E o Power BI nos dá esses dados de porcentagem, enquanto está a nossa disponibilidade da aeronave, que vai resultar lá na contratação da empresa ou não. Gestão de abastecimento. Na gestão de abastecimento são analisados os volumes de combustível utilizados, os custos associados e a eficiência do abastecimento, permitindo identificar áreas de redução de despesa. Né, a partir do momento que a gente instaurou o Power BI, né, um dos pontos sobre o abastecimento, né, que facilitou a nossa vida foi no planejamento de voo. Muitas das vezes a gente teria que olhar uma planilha com todos os dados de todos os aeródromos e preços para poder planejar o voo da maneira mais eficiente. Hoje, com o Power BI, a gente só seleciona, né, a rota ali e você já sabe onde você pode alternar que tenha o valor do combustível mais acessível, ou, né, que seja onde tenha mais combustível, né, para facilitar na operação. Efetivo e habilitações. A gestão de efetivo e habilitações é essencial para garantir que todos os membros da equipe estejam devidamente qualificados e habilitados para suas funções específicas, contribuindo para a segurança e eficiência das operações. Fazendo um link, né, com a segurança de voo, essa aba de efetivo e habilitações é imprescindível quando a gente for escalar, né, um tripulante para alguma missão, e a gente já consegue identificar se ele está, né, com as manobras vencidas ou não, se o CMA dele está, né, ativo ou não. Então, é muito mais fácil, né, você dar um clique e verificar se o servidor está apto do que ficar buscando com o servidor ou, né, um banco de dados um pouco mais obsoleto. Aqui são os casos de usos práticos, né, da aplicação do Power BI. Foi o que melhorou na nossa instituição, né, a partir do uso. Vamos apresentar aí 3 casos, né, que demonstraram a eficácia do Power BI. A otimização de rotas reduziu os gastos e melhorou a eficiência ao analisar dados de tráfego e consumo, né, voltando para o lado de operações. A previsão de manutenção permitiu uma diminuição de 22% no tempo da inatividade das aeronaves, né, garantindo uma operação mais fluida.
E, além disso, a análise de carga de horária de tripulantes possibilitou a otimização das escalas, elevando a eficiência e a segurança dos voos. A gente tem uma linha do tempo, né, de antes do BI, né, como era, né, a tomada de decisão e como ficou após a implementação, né, do BI. Ainda é um projeto embrionário, mas já está ali seus 70% concluído. E acredito que, quando chegar aos 100%, inclusive, uma ferramenta que a gente vai poder, né, fornecer, né, auxiliar os outros órgãos que tenham interesse em inserir na sua instituição. Antes do BI, as decisões eram reativas, né, e baseadas em dados isolados, né, que são os dados brutos, levando a uma gestão menos eficiente e identificação tardia de alguns problemas. Todos os problemas que foram demandados para a gente foram resolvidos, né, sendo que, né, o que é eficiência? É chegar no objetivo com o menor uso de recursos. Então, hoje a gente chega nesse objetivo muito mais rápido e muito mais preciso devido ao uso da ferramenta. A introdução do Power BI, né, na aviação, que a PRF em si ela já utiliza, né, principalmente na área de administração e logística, na área financeira. Só que na aviação da PRF, né, quando mudou o comando da aviação, né, o chefe da divisão, Michel Bado, ele trouxe essa ideia, né, para todos os servidores, né, querendo transmitir para a gente o quão importante era a ferramenta, né, e aí ele utilizou algumas planilhas que a gente já utilizava, né, conseguiu ali adequar e inseriu o Power BI na aviação da PRF. E, como resultado, a gestão se tornou mais eficiente, né, com a capacidade de prever problemas e identificar oportunidades rapidamente. Conclusão. Nessa apresentação, destacamos como a Power BI pode revolucionar a gestão das operações aéreas ao transformar dados em insights valiosos. A integração e análise em tempo real proporciona decisões mais informadas, aumentando a eficiência e a segurança das operações. Ao adotar essa ferramenta, gestores podem aprimorar a tomada de decisão e responder proativamente às necessidades operacionais. Reiteramos que é uma ferramenta gratuita, né, muitas empresas têm a sua ferramenta de controle, e que são aplicativos muitas das vezes pagos, e às vezes na instituição dos senhores, né, não tem essa previsão contratual de contratar uma ferramenta ou não tem ainda, né, o acesso a essa ferramenta. A gente tem aqui o Power BI, que é uma ferramenta gratuita que, com algumas planilhas, alguns dados, você já consegue começar a otimizar o seu serviço, né, tanto profissional, tanto para a vida, enfim. Por fim, né, a gente vai transmitir aqui um vídeo da divisão de operações aéreas, né, do nosso último treinamento deste ano, e espero que vocês tenham gostado da apresentação. A chegada dos Koalas está atuando no espaço em branco que a gente tinha. A gente tem agora uma operação mais segura com o comandante e copiloto, com o operador e toda a estrutura que tem o aeromédico. A gente consegue fazer o uso da aeronave em diferentes tipos de missões. Na nossa atividade, as nossas missões elas são muito complexas e elas variam muito. Então a gente vai desde um combate a incêndio até um transporte de tropas, resgate aeromédico. E a gente precisa ter uma configuração da aeronave e que ela também tenha diferentes tipos de equipamentos. Dispõe de uma câmera de alta resolução, um imageamento térmico que pega uma distância significativa. Às vezes precisa fazer um desembarque e um embarque de tropa em área restrita, onde a gente faz o uso do guincho. Essa aeronave também dispõe de um sistema de um canhão de luz, período noturno, se a gente precisar fazer uma busca, algum local, alguém está perdido, alguma coisa, alguém que fugiu, está sendo evadido num local fechado, uma mata, um período noturno, essa aeronave ela pode prestar esse suporte, iluminando significativamente aquela área e facilitando esses serviços de busca. E, por vezes, a gente faz também o combate a incêndio, onde a gente, além de fazer o transporte de tropa em área restrita, então a gente utiliza diversos tipos de equipamentos na mesma aeronave.
É uma aeronave moderna, com um sistema de aviônico totalmente avançado, recursos tecnológicos bastante avançados para pilotagem, que aumenta a consciência situacional do piloto, a segurança de voo, ela permite que façamos voos mais seguros. A gente tem que lembrar que quando a gente está aqui, a gente tem o setor de manutenção que está dando apoio, a gente tem os nossos parceiros aí, a Leonardo dando apoio. A aviação ela é um complemento de todo o trabalho da Polícia Rodoviária Federal na pista. E eu acho que essa é a principal mensagem que eu carrego. Pessoal, a gente ainda tem um tempinho considerável, né? Que se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Obrigado. Bom dia a todos. Coronel Marcos Costa, coordenador da CIOPAE Ceará. Toda ferramenta de gestão é sempre bem-vinda e sempre importante, né? Inclusive, nós já estudamos ferramentas privadas, né, com algumas situações que umas têm um determinado eixo, outras não. Então, a gente vê que é um sistema enxuto, podemos dizer assim, bem específico, bem voltado para alguns vetores que nós precisamos avaliar. E você falou que estão aí a 70% mais ou menos caminhado. Qual seria a estimativa, então, desse sistema estar pronto e qual seria, de fato, a viabilidade de uma compartimentação, do uso, né, também por outras unidades aéreas do país, por esse sistema? Qual seria a ideia da PRF dessa facilitação, que, pelo que eu entendi, é uma ferramenta desenvolvida por vocês, né? Então, qual seria a possibilidade de expandir isso para outras unidades aéreas do país e a previsão de que esse sistema esteja 100% concluído e já realmente testado e aprovado? Esse sistema é um sistema público. Ele é uma ferramenta do Microsoft e está disponível para todos. A gente da PRF está em fase final de aprimoramento. Na aviação, nós somos compartilhados em vários setores. Um setor de combustível, um setor de manutenção, um setor de operações. E todos, agora a nossa grande alçada está sendo unir todos e compilar todos esses dados para que fique de forma mais expressa possível. Estamos terminando, já está sendo feito, e apesar de estar no 70%, os resultados dele já estão sendo visíveis para a operação da PRF. Por exemplo, se a gente tem 7 koalas, eu já consigo definir, se pintar uma missão hoje em Boa Vista, no Garimpo, por exemplo, qual máquina eu tenho a prioridade de enviar para lá. Contando com o histórico de manutenção, o que vai vencer primeiro, o que vai vencer depois, e inclusive tripulação e combustível, através desse sistema ele dá um auxílio. Como eu disse no começo, é um auxílio. Nada vai superar o meu contato direto pessoal com o mecânico, com operações. No sistema, ele vai me dar que uma peça vai vencer em 100 horas. Mas só o mecânico vai saber me dizer, Moisés, essa peça vence em 100 horas, porém ela já está iniciando um vazamento. Pelo sistema, ela vai me dar 100 horas. Mas no tete-a-tete pessoal, eu vou saber que eu vou ter que comprar essa peça um pouco antes. Assim, o desenvolvimento está em 70%, né, e a fase final, geralmente, é a fase mais complexa. Né? Acredito que meio do ano que vem já vai estar finalizada. Aí ele vai ser aprovado, né, pela instituição, e aí a gente vai solicitar a autorização de compartilhar esse sistema com as outras instituições, com os outros órgãos. Né? Assim que possível, a gente deixa o nosso contato, nosso e-mail, né? Precisando, pode entrar em contato e a gente viabiliza o envio. Okay? E, complementando, manter a troca. Também conhecer a ferramenta que os senhores usam na unidade de vocês e fazer essa união e buscar uma melhor solução possível. Bom dia a todos. Tenente PM Aguiar, do BAVOP da PM de Rondônia. Atualmente estou na seção de operações, visto que, como o senhor falou, o Power BI ele gera um dashboard onde você vai ter informações da sua gestão. Considerando que ele pega dados de alguma fonte, né? Como você falou, planilhas. E eu queria saber como é que é alimentado essa base de dados. Tem alguém que utiliza um app ou é a velha planilha do Excel que compila e gera esses dados para vocês? Tem duas fontes que são os pilares das informações. Né? Uma é o nosso sistema, que é o Patrulha. Ele funciona como um diário de bordo eletrônico, né? Onde os pilotos, assim que eles terminam o voo,
Eles lançam hora, trajeto, consumo de combustível, o tripulante, e outra é a planilha de manutenção, que também é controlada por nós. Somos hoje 5 mecânicos na PRF, que fazemos a gestão dos contratos. E aí, nessa planilha, a gente alimenta com disponibilidade, alimenta com a manutenção que foi feita e com as horas diárias. A gente consegue transmitir para as tripulações, né, em tempo real, praticamente, quantas horas a aeronave que eles estão operando tem, quando vai vencer. Tudo isso ainda é alimentado pelos tripulantes, né, pelos servidores. Futuramente, algum link, de tentar fazer algum link com a Garmin, né, que já está é muito embrionário, muito, mas é algo que a seção de manutenção tem interesse, que a gente consiga transmitir direto de um sistema para o outro sem ter interferência, né, humana. Beleza? Respondi a pergunta? Bom dia, parabéns pela apresentação. Parabéns pela operação que vocês estão desenvolvendo aí nesses últimos anos. Eu sou o agente Fábio, da Polícia Civil do Distrito Federal, piloto. A minha dúvida está muito alinhada com a que o tenente acabou de fazer, né? Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é alimentar, né, um sistema que vai gerenciar todas essas informações. Na nossa unidade, a gente tem muito esse problema de retrabalho, né? A gente vai lá, faz o voo, aí você vai lá, preenche o diário de bordo, aí nós temos um relatório interno, né, da polícia para ser mais detalhado qual a missão que nós fizemos, tem algumas informações a mais, né? Aí temos o sistema SASE, né, que você tem que ir lá registrar pessoalmente lá as suas horas de voo. Então, no meu ver, assim, hoje a grande dificuldade é você resolver esse problema do retrabalho, né, e unificar esse lançamento de dados. Hoje a gente utiliza lá o diário de bordo eletrônico, né? Eu queria saber se esse sistema já está conversando com outros sistemas, como, por exemplo, o diário de bordo eletrônico, o sistema SASE também, que você faz o lançamento de horas pessoais do piloto, né? Queria saber se já tem essa conversa ou ainda você tem que fazer essa alimentação unicamente para o sistema aí de gerenciamento do Power BI. Obrigado pela pergunta. Hoje eu acredito que o maior problema, né, dos pilotos de aviação de segurança pública é o retrabalho, né, no final da missão. Às vezes você fica ali 2, 3 horas só preenchendo o relatório. Hoje a gente não trabalha ainda com diário eletrônico, né, diário de bordo eletrônico. É o que a manutenção, né, quer levar para o próximo ano para os nossos tripulantes, que vai facilitar, acredito que em muito, o serviço deles. Mas no nosso Power BI, o tripulante ele não precisa preencher no Power BI em si, na plataforma. Para eles, assim, não mudou em nada de retrabalho, porque eles já preenchiam o diário de bordo de papel, preenche o patrulha e preenche a PDI, que é um sistema interno nosso. E aí o Power BI ele puxa direto do patrulha, que é o nosso sistema interno, né? A nossa intenção é, com o diário de bordo eletrônico, ele conversar com o patrulha e o patrulha conversar com o Power BI, de modo que eles só precisem preencher o diário de bordo eletrônico e o sistema interno da PRF. E aí o sistema, né, de horas de voo pessoal, aí é mais difícil a gente fazer o link. Tá? Mas, assim, a princípio, eles vão precisar preencher 2 coisas. O diário de bordo eletrônico e o sistema da PRF. E aí, do diário de bordo, já vai levar para outros 2 sistemas que vai trazer o painel de gestão para a gente. Beleza? A gente iniciou pelo painel de gestão, porque é o que dá um resultado imediato. A gente consegue organizar a casa, vamos dizer assim, né, popularmente dizendo, a gente consegue organizar a casa, né, tendo uma gestão eficiente. Aí, posteriormente, a gente vai inserir o diário de bordo eletrônico e aí vai otimizar todo o fluxo de informação. Né? Beleza? Alguém mais alguma pergunta? Já levo lá. Bom dia a todos, Alexandre Paim, coordenador do Centro de Operações Aéreas do Instituto Água e Terra, o órgão ambiental do Governo do Estado do Paraná. Eu queria saber, após a implementação do Power BI, como que ficou a relação
no quesito de solicitação, de apresentar dados para solicitação de investimento de recursos junto à parte administrativa da PRF, se melhorou, se facilitou em relação à produção. Eu vi que tem a questão de dashboard ali, de produção de gráficos. Obrigado pela pergunta. Não, com certeza. Antes a gente ia para alguma reunião, levava os dados brutos sem uma visualização, e aí ficava relativamente no mundo das ideias, né, vamos dizer assim. E hoje, com o dashboard, a gente consegue, né, na mesa de um diretor, na mesa de um gestor financeiro, né, a gente, na nuvem, já abre o sistema e demonstra onde a gente está voando, né, quantos voos a gente já fez para determinado bioma, né, o porquê que a gente precisa investir em determinada área, né, de acordo com a operação que a gente está tendo. Né, assim, o ganho, né, de credibilidade, né, e visualização por parte dos gestores aumentou significativamente. Né. Eu estou na PRF há pouco tempo, né, na versão da PRF principalmente, e já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões antes do Power BI e depois do Power BI. E a forma que a gente foi recebido, a forma que a gente foi respondido, né, foi muito diferente. Tá? Mudou muito. Eu acredito que é uma ferramenta que, ao ser implantada na instituição dos senhores, com certeza, né, vai deslanchar, sim, a operação no sentido gestão. Né? Muitas das vezes a gente teve que levar o dashboard, né, para um diretor executivo da Presidência da República, por exemplo, que antes a gente ia com a planilha ou ia com algo anotado no papel, né, que não é tão o caso. Mas hoje, graças à ferramenta, a gente conseguiu, de fato, mitigar, né, essa falta de acesso e demonstrar, né, a credibilidade, o profissionalismo, né, toda a nossa operação, né, materializada, né, não só em dados. Exatamente. Essa foi uma ideia, né, do atual chefe da divisão aérea, e esse foi o principal fundamento, né, que ele trouxe para a gente no sentido de inserir a ferramenta, né, porque muitas das vezes ele participou de reuniões e ele sabia o que mostrar, sabia o que precisava, mas não tinha acesso para mostrar em tempo real, né, exatamente o motivo, né, da solicitação dele. E hoje, em tempo real, ele consegue abrir a plataforma. A gente tem um sistema de monitoramento. Ele consegue chegar para o diretor e mostrar: ó, a aeronave tal agora está voando em tal lugar para tal órgão. Né? Por isso que a gente precisa de um investimento maior em determinado bioma. Né? Hoje a ferramenta ela aumentou muito a nossa credibilidade no tocante a solicitações. Só complementando, tanto na parte de o que foi gasto, também na parte do resultado. Por exemplo, a gente chega numa reunião agora, fala: ó, gastamos 5 milhões na operação Garimpo, porém, recuperamos 130 quilos de ouro, 230 máquinas afundadas, pessoal apreendido. Isso é muito bom ao olhos da diretoria. Você chega pedindo, porém, você demonstra o resultado para a direção. Isso. Aí eles começam a acreditar: realmente, está valendo a pena investir na PRF. O principal é isso. Você pede, mas você consegue demonstrar todo o resultado que você conseguiu. Bom dia, Ana Raquel Calhau, sou sócia e diretora da Nex Atlas, que é uma plataforma de planejamento de voo e navegação aérea. Primeiramente, parabéns pela apresentação, pelo uso dos dados para a tomada de decisões mais eficientes, mais inteligentes, né? Eu tenho alguma experiência com o Power BI e o que ficou muito aqui na minha cabeça enquanto vocês apresentavam é como vocês estão lidando hoje com questões de segurança dessas informações. O Power BI ele é aberto, você pode hospedar ele no servidor interno, né? Mas pensando sobre a criticidade dos dados que vocês têm relacionados às aeronaves, às posições, ao efetivo, como que vocês estão tratando a proteção dessas informações? De início, para a gente adentrar os sistemas PRF, já existe uma criptografia precisa para o policial rodoviário federal. Para eu conseguir acessar o sistema, de cara eu já tenho essa criptografia exclusiva de cada policial rodoviário federal. O Power BI ele foi desenvolvido, né, nos sistemas da PRF, né, com o cadastro único e exclusivo do policial rodoviário federal. Né? Isso foi um dos fatores, por mais que eu não tenha trazido na apresentação, né, que
ajuda a manter a segurança da nossa operação, porque muitas das vezes a gente é obrigado a fornecer os dados, né, para um terceiro para poder gerenciar essa informação. E com o Power BI não, a gente tem um cadastro único, né, com 2 fatores de segurança, seja a nossa senha interna quanto, né, o código do Authenticator. E assim, é uma formação segura, né? Geralmente, dificilmente consegue quebrar a segurança. Tá? Obrigado. Mais algum questionamento? Gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos palestrantes, PRF Moisés, PRF Gilson, pela brilhante palestra sobre um tema tão importante e atual para a aviação de segurança pública. Pediria uma salva de palmas aos nossos palestrantes.